CBN Debate. Pela CBN Recife, o governador do estado de Pernambuco, João Lira, conosco aqui nos estúdios. Hinaldo Sampaio, nosso colunista de política, também aqui nos estúdios. Renata Bezerra, pela Folha de Pernambuco. E o Cauê Diniz, pelo Diário de Pernambuco. Governador, muito obrigado pela presença e muito boa tarde. Boa tarde, Aldo Vilela. Prazer estar aqui com você. Você é diretor na CBN. Pois é. Cumprimentar os diretores da empresa, Vicente Jorge, Paulo Fernandes, que são nossos amigos de muitos anos. Cumprimentar os jornalistas que estão aqui, Renata, Cauê, Hinaldo. Cumprimentar todos aqueles que fazem a CBN. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Governador, abril, maio, junho e julho, nós já vamos para 4 meses, né, Hinaldo, fechando de governo João Lira. Veja, nesses 4 meses eu vou relatar 2 episódios. O primeiro foi a greve da polícia, que o senhor foi comandou muito bem, a sua postura foi elogiada pelos veículos de imprensa, né, Hinaldo? Depois veio aquela questão do projeto do Novo Recife, que o senhor também conduziu muito bem e foi elogiado pela imprensa. A marca do governo João Lira, esse é o seu estilo, governador, de governar caladinho, no estilo mineiro e trabalhando, enfim. Bem, Aldo, antes de assumir, em dezembro, quando via existir a expectativa de Eduardo sair, teve uma reunião de avaliação do ano de 2013 e a avaliação do ano dos 7 anos de governo. E eu disse, tinha um secretariado, os diretores, os gerentes, tinha cerca de 60 pessoas na reunião, e eu disse naquele momento, se houvesse a oportunidade de assumir o governo com a perspectiva de Eduardo sair, não iria, lá em dezembro eu disse isso, não iria existir o governo João Lira. Ia existir a conclusão de um governo de Eduardo com João Lira durante 7 anos e 3 meses. Então, essa marca que vocês, e muita gente, não é só são vocês que colocam isso, eu acho que a marca é do nosso governo. O governo que iniciou-se em janeiro de 2007, foi reeleito em 2010, reassumiu em 2011, e nós estávamos juntos. Eu fui, no início do governo, eu fui coordenador de segurança, coordenador de educação, coordenador da saúde, e terminei sendo secretário de saúde em junho de 2008. E aí começamos a trabalhar, e acompanhar diversas áreas, e em 9 meses é impossível você realizar qualquer obra administrativa. Eu estava conversando com o Vicente Jorge há pouco, e eu fiquei surpreso com o tempo. Na minha cabeça, ia ter 3, 4 meses aqui. Já vai fazer um ano que o pessoal da Vicente Jorge está aqui à frente da CBN. Um ano em setembro. Então, é muito pouco tempo. Então, se você não, 9 meses, se você começar a se angustiar com esse tempo, tá certo? Então, evidentemente que eu tenho um estilo de gerenciar, de governar, Eduardo tem outro, e nós estamos concluindo o trabalho, e tem muita coisa a ser entregue, muita coisa já foi entregue, e evidentemente que tem algumas coisas, algumas questões. Por exemplo, hoje de manhã eu estava reunido com o pessoal da Secretaria de Micro e Pequena Empresa. É uma marca que nós vamos deixar, porque o Ministério foi criado em maio de 2013, e o primeiro estado brasileiro, dos 26 e mais federal, foi Pernambuco criar a Secretaria de Microempresa. Eu estava vendo os números, entre empreendedor individual, pequena e microempresa, são quase registrados na Fazenda 494 mil empresas. Isso gera quase 90% do emprego, e nós estamos disciplinando e vamos inaugurar uma coisa interessante, é o Expresso Empreendedor. É a mesma coisa do Expresso Cidadão, que presta um serviço muito bom, é para o empreendedor, e nós vamos inaugurar. A outra questão também vinculada à questão do desenvolvimento integrado do Estado é o desembarque, que eles chamam, do Porto Digital no interior. Eu acho que o Porto Digital, eu me lembro bem que eu vi uma pesquisa da Universidade da Califórnia, que é o berço da inovação tecnológica, e eles ranquearam as 10 maiores instituições de inovação tecnológica do Brasil.
primeiro lugar foi a Universidade de Campinas e segundo lugar foi o Porto Digital, com mais de 250 empresas lá no Porto Digital e com mais de 7 mil empregados nessa área de tecnologia. Porque não há possibilidade de ter desenvolvimento sem conhecimento. Então nós estamos preparando para implantar o Porto Digital nas duas principais cidades do interior, inicialmente, Seria o quê? Caruaru e Petrolina, e tem uma razão técnica que foi discutida com o Porto Digital, com o Silvio Meira, com o Chico Saboia, é que a base acadêmica favorece e interessa a academia, o Porto Digital que nós estamos inaugurando também esse ano. E fora as obras que nós vamos entregar, quase esse ano são 40 escolas técnicas, nós devemos estar entregando cerca de 15 escolas técnicas esse ano. Eu acho que Eduardo fez uma programação de 40 e eu acho que isso contribui muito para a interiorização e desenvolvimento, mas eu tenho uma consciência tranquila, eu não tenho a preocupação de ter a marca. Então muita gente pergunta, e Caruaru? Eu digo, Caruaru, em algumas áreas, eu vou falar só na saúde, nunca recebeu tanto investimento como no governo Eduardo. E evidentemente que nós planejamos as ações da Secretaria de Saúde, os 3 hospitais metropolitanos, e Caruaru inaugurei recentemente o maior hospital do interior do estado, que é o Mestre Vitalino. Antes nós tínhamos inaugurado uma UPA, a UPA que atende cerca de 500 pessoas por dia, no atendimento pré-hospitalar, 15 mil pessoas por mês. Inauguramos no último mês de Eduardo, a UPAE. Nós estamos construindo o Hospital da Mulher, que deverá estar concluído agora em dezembro, juntamente com o de Recife. Recife é um pouco antes da Prefeitura e nós do Governo do Estado um pouco depois, até o final do ano. E fora as ações que nós estamos empreendendo na área de infraestrutura, na área de educação, Escola Técnica de Caruaru também. Inauguramos a Escola Federal, que é uma das boas escolas do Nordeste, avaliada por instituições internacionais. E também vamos inaugurar a Escola Técnica do Estado, agora também em dezembro. Então, são muitas ações que fazem parte desse conjunto de 8 anos de governo. Deixa eu começar com os nossos colegas. Inaldo, depois Renato, depois Cauê. Governador, boa tarde. Boa tarde, Aldo, Cauê e Renata. Governador, quando o senhor diz que não haverá ou não haverá governo João Lira, o senhor tomou por base apenas a questão dos 9 meses, que realmente é um tempo muito curto para se deixar uma marca de gestão, ou também quis fazer um contraponto com ex-vices que assumiram os governos, como foi o caso do Carlos Wilson, que sucedeu Miguel Arraes, e Mendonça Filho, que sucedeu Jarbas Vasconcelos, que embora tenham ficado também um curto período à frente da gestão, né, terminaram o último ano de mandato, mas se esforçaram para dar uma marca própria às suas gestões, inclusive com uma mídia diferente, cores diferentes. O senhor quis também fazer esse contraponto ou isso foi ou a frase saiu involuntariamente? Não, veja, não, são duas situações completamente diferentes da minha. A primeira, Carlos Wilson. Carlos Wilson, naquela ocasião, eram 11 meses de governo. O Dr. Arraes saiu em abril e a posse era 15 de março do ano seguinte. Então foram 11 meses de governo. O de Mendoncinha foi completamente diferente também, porque ele assumiu o governo no final de março, início de abril, mas foi candidato a vice-governador, foi candidato a governador do estado em 2006. São situações diferentes. Eu entendi, por convicção, por avaliação, que não deveria ter o governo João Lira, não deveria ter, primeiro porque o tempo é muito curto e o planejamento que nós fizemos foi inicialmente para 4 anos, depois reestudado para mais 4 anos, e 8 anos é um tempo muito longo para que nós possamos ter, em 9 meses, que representa menos de 10% do conjunto, de ter uma marca João Lira. Então a marca que eu tenho é uma marca histórica, é uma marca da minha família, tem João Lira Filho, Fernando Lira, agora com Raquel Lira, passei 2 vezes pela prefeitura, fui para deputado estadual, fui líder do governo do Dr. Arraes. Então essa história é que me coloca na política, na vida pública, e eu digo nada a você, eu tenho muita honra
tá certo, de participar da política, uma atividade tão questionada hoje, e com razão. É uma coisa que a gente tem que discutir amplamente, porque o Brasil precisa de reformas que só a política não vai fazer. Eu estou convencido disso. E ao longo do tempo, a partir daquelas manifestações do ano passado, que hoje está fazendo mais de um ano, de junho de 2000, mais junho de 2013, então estão voltando agora, começando por São Paulo, as reivindicações do melhor serviço público, reivindicações de uma melhor educação, de uma melhor mobilidade. Então tudo isso vai ser um conjunto de ações que vai fazer parte da sociedade. Olha, governador, quando o senhor diz o Brasil precisa de reformas que só a política não vai fazer, o senhor poderia citar um caso, por exemplo? Veja bem, como é que nós vamos... É uma questão bem clara. Eu acho que o Congresso Nacional, hoje nós temos, se não me falha a memória, 36 partidos. 33. 33 partidos e outros É porque tem 3 em construção. Em Né? gestação. Em gestação. Veja bem, isso tem que ser discutido com a sociedade. O que é que eu imagino e tenho conversado com muita gente da nível nacional? Eu acho que uma reforma, muita gente fala reforma política, mas que reforma política nós queremos? Eu acho que tem que encontrar 2 ou 3 temas, um deles, a reeleição, por exemplo, essa outra, a quantidade de partidos que existe, a outra é o mandato e a coincidência das eleições. E eu acho que isso ela tem que ser colocada, eu defendo o plebiscito, que alguém coloque o plebiscito, isso deve ser iniciativa do Executivo, para que a população participe, aprove e com certeza o Congresso Nacional vai corresponder àquilo que foi discutido na população. Então, reforma tributária, todo mundo fala em reforma tributária. Eu não entendo, até agora, eu já li muito, já ouvi muitas palestras, a União não quer perder receita. Os estados não podem perder, os municípios não podem perder, a sociedade quer pagar menos impostos. Essa conta não fecha. Então tem que ter uma participação. Quando eu falo da sociedade, as instituições empresariais têm que participar. O Congresso Nacional tem que participar. As instituições que têm grande representatividade na sociedade, a OAB e tantas outras instituições, têm que definir um programa, levar para a população através de plebiscito, porque senão nós vamos passar o tempo todo. Precisamos de reforma política, precisamos de reforma tributária, precisamos reformar o Estado. Essa reforma do Estado precisa ser feita. O Estado tem que ser mais ágil, tem que promover o melhor serviço público, e Pernambuco é um exemplo disso. Eu, no início do governo, eu viajei muito a Minas Gerais, porque o NDG, que era o Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, foi quem fez a reforma administrativa lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E eu viajei no primeiro semestre, eu fiz, se não me engano, uns 6, 8 meses, 11 viagens para conhecer o modelo, para que nós possamos avançar, implantar em Pernambuco. E outra coisa, veja bem, Minas Gerais e Pernambuco foram os estados que passaram por grandes mudanças de gestão, e não é por coincidência, é por resultado, por consequência, os dois candidatos a presidente da República, Eduardo Campos e Aécio Neves. Renato, depois fala. Governador, o senhor falou, boa tarde, Aldo, boa tarde, Calvin e Rinaldo. O senhor falou sobre o que Rinaldo colocou da questão da marca, né? Aí ele citou o exemplo de Mendonça Filho, e o senhor colocou que Mendonça Filho foi um exemplo diferente. No seu caso de assumir o governo do Estado e não disputar, é um caso raro no país? O senhor fez algum levantamento já em relação a isso? Olha, veja bem, isso não é avaliação, nem projeção, nem cenário futuro, isso é uma estatística. Todos os candidatos, após a candidatura a governador, nas eleições diretas, com exceção de 58 de Cid Sampaio, todas as outras, a estatística diz o seguinte: todos os candidatos a governador, eleitos ou não, ou foram prefeitos do Recife, ou foram vice-governadores. Então, Miguel Arraes foi prefeito, Jaba foi prefeito, Joaquim Francisco foi prefeito. Por sinal, hoje eu tive a satisfação de almoçar com o nosso Joaquim Francisco lá no Palácio. Ele voltou lá pela segunda vez, depois que deixou o
governo do Estado, e eu tenho feito essas conversas, porque são pessoas importantes da política. Semana passada já esteve comigo, conversamos muito. Então todos os candidatos a governador foram ou vice-governadores. Dr. Roberto Magalhães foi vice-governador de Marco Maciel, foi candidato, se elegeu. Krause foi vice-governador, não se elegeu. Mendonça Filho foi vice-governador, não se elegeu. E eu tinha, vocês sabem disso, que a gente conversava muito sobre isso, com a cônica política, que eu nunca me coloquei como pré-candidato. Eu esperei que deixasse o processo acontecer, e o processo definiu por outra candidatura. E não tem, eu acho que são coisas que do passado, muitas pessoas admitiram que eu não ia participar da campanha. Estou participando, vou participar da campanha, que eu faço parte da Frente Popular, tenho compromisso com a Frente Popular, tenho compromisso com o ex-governador Eduardo Campos, e vamos trabalhar. Embora que, fugindo da estatística, da linha sucessória que aconteceu durante tantos e tantos anos, mas as coisas mudam, as coisas vamos torcer, vamos trabalhar, vamos levar a mensagem para que dê certo e Paulo Campos seja governador. Mas o senhor tem isso como uma cota de sacrifício? Não, Aldo, tem não. Porque na política, aliás, toda atividade, na vida humana, nós somos frutos, consequências das circunstâncias. Sim. Então as circunstâncias políticas levaram a uma candidatura com o perfil de Paulo Câmara. Então eu não vejo como uma coisa que eu tenho algum tipo assim de revolta, não, eu acho que entendo, a gente tem que ter maturidade na vida, e principalmente na vida pública, de entender o processo. E o processo levou a isso, e nós estamos nas ruas. Só desculpa, uma pergunta que é no mesmo gancho. O senhor falou que vai participar da campanha e tal. O primeiro ato com a sua participação de Paulo em Caruaru seria sábado agora. Está confirmada essa agenda? Está confirmado. O primeiro ato que nós vamos fazer na cidade de Caruaru é a visita à feira, que é uma tradição. Caruaru tem uma vinculação histórica muito forte com a feira, e nós vamos, e ao meio-dia, nós vamos fazer a visita à feira às 8 horas da manhã, e ao meio-dia nós vamos inaugurar o primeiro comitê regional do Estado, tá certo? Que será dos 3 agrestes, o meridional, setentrional e central. E na outra semana, no outro sábado, nós estaremos inaugurando o Comitê Regional do Sertão na cidade de Petrolina. Então está confirmado que nós vamos inaugurar o diretório sábado, e no outro sábado inaugurarmos o Petrolina. Governador, várias obras no Estado têm parceria com o governo federal. Como é que está essa relação com Dilma, que é de um partido adversário do PSB atualmente? Olha, eu tive um comportamento que muitas pessoas no começo, Cauê, houve alguns questionamentos, como outros questionamentos que aconteceram em relação à minha postura com a presidenta Dilma. Quando eu assumi o governo, ela veio aqui coincidentemente 3 vezes já em Pernambuco, e eu, como governador do estado, recebi, porque institucionalmente você tem que manter essa relação. Eu não vejo, até agora, nenhuma mudança no comportamento do governo federal. E eu tenho conversado com muitos ministros, o ministro do Transporte, em várias reuniões com ele, o Mauro Borges, que nós estamos discutindo algumas obras importantes, como o marco rodoviário, com a duplicação da BR 423, lá de Caruaru para Santa Cruz, de São Caetano para Garanhuns, e tenho mantido contato com o Eduardo Cardoso nessa questão da polícia militar. Ele foi muito solidário, ela também foi muito solidária. Eles mandaram para cá a Regina Mick, que é secretária nacional de Segurança Pública, ficamos aqui juntos, o ministro veio aqui, eu fui agradecer a ele depois. Eu tive um contato muito próximo do ministro da Saúde, Quioro, que coincidentemente trabalhou comigo, foi meu consultor também, quando está na Secretaria de Saúde, tem uma boa relação, e nós estamos trabalhando, evidentemente que o período eleitoral, nós ficamos impedidos legalmente de qualquer convênio, mas aquilo que estava programado, empréstimo do BNDES, eu tive uma reunião no final de junho, meados de junho,
com o diretor do BNDES, o Luciano estava viajando, foi recebido por outro diretor. Então, se comprometeu a liberar recursos que estavam acordados anteriormente e foram liberados, do BNDES. E outras ações nós estamos trabalhando. Então, o governo está sendo parceiro. Eu acho que essa relação institucional Está existindo. que nós construímos de respeito, ela sabe minha posição política, ela sabe minha posição eleitoral, mas até agora eu não tenho que me queixar da presidenta Dilma. Governador, a questão do arco metropolitano, que circularam versões de que o projeto tinha sido suspenso, a licitação tinha sido suspensa, ou teria sido por uma retaliação do governo federal, que arranjou aí um problema ambiental para paralisar esse processo. Isso, como é que está hoje essa... Olha, veja bem, esse projeto faz tempo que começou, uns 2, 3 anos que começou esse projeto. Eles são 93 quilômetros, vai de Itapissuma para até a Cidade do Cabo. E tem, nesse trajeto aí, tem uma área ali que sai perto de Aldeia, que tem uma mata atlântica lá de cerca de 200 hectares, 250 hectares. E há um questionamento ambiental de não permitir que passe por dentro da mata atlântica. Então o que é que nós fizemos? Nós dividimos o arco rodoviário em 2 etapas. A primeira é da 408 até o Cabo, que nós chamamos o eixo norte, o eixo sul. E o outro da 408 até Itapissuma. Essa área aqui tem um questionamento ambiental. Então, e o ministro Mauro Borges aceitou essa sugestão, o DENIT também aceitou essa sugestão, deveriam ter feito a licitação, publicar o edital de licitação agora, já em junho, mas houve uma mudança muito grande no Ministério dos Transportes. Trocaram ministros, o presidente do DENIT está de licença médica, e isso realmente atrapalhou, como também o edital da 423. Então, essa mudança... Então não houve retaliação a Pernambuco não, em relação a esse projeto? Houve uma questão técnica, questão ambiental, que estava delegado para nós. Depois eles assumiram o edital de licitação. E agora mesmo, por exemplo, Caruaru até a entrada de Santa Cruz de Caparibe. Houve um problema com a construtora. O trecho Caruaru até Toritama está concluído. Então, nós acordamos com o DENIT, essa obra está delegada para nós. Acordamos com o DENIT, entregamos para fazer, cancelamos a licitação, o contrato, e Toritama até a divisa da Paraíba, passando para o Pão de Açúcar, era outra licitação. E ficou acordado com o ministro anterior que o próprio DR ia fazer essa licitação. Mas como houve de mudança, eu estou aguardando que defina-se os assessores, a diretoria do DENIT, para poder retomar as conversações. Governador, em relação à questão da Copa, o senhor acha que o Estado teve perda por conta dessa questão da FanFest, que vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter? Então a capital acabou sem ter festa, diferente de outros estados, houve vários shows e tal, e isso teve turista que veio para cá, acabou indo para Natal, porque lá tinha, aqui não tinha. O senhor detectou alguma perda assim nessa questão? Olha, existia uma expectativa, Renata, muito grande sobre a questão da Copa. Eu imaginava que pela onda de protesto que ia acontecer, que estava acontecendo, ia ser muito ressaltado isso na Copa. E não houve, no Brasil inteiro. Aqui acolá uma coisa para outra. Aqui, as obras da Copa, o acesso da arena, inclusive eu estive com a presidenta Dilma inaugurando uma obra importante que foi o terminal lá de Cosme Damião, do metrô. Depois nós concluímos a via da Copa, da Caxangá até a Arena, posto da Arena. E todo mundo elogiou. Aquilo que tinha expectativa negativa, ou que não ia funcionar, o sistema BRT funcionou, o sistema do metrô funcionou, o sistema de transporte, de estacionamento funcionou, de transporte através de ônibus funcionou. Então não houve nenhuma crítica em relação a isso. Todas as obras ainda estão em conclusão, ainda em andamento, pelo processo natural de obra. Eu não conheço nenhuma obra que termine, nem pelo custo que iniciou, nem pelo prazo que foi estabelecido. Mas nós abrimos agora a fase experimental do eixo leste-oeste, está funcionando muito bem, a imprensa está cobrindo e todo mundo está elogiando. Ontem fizemos a primeira experiência do Norte-Sul,
do BRT. É um serviço de muito boa qualidade. Evidentemente que são 39 estações e elas não estão todas prontas, mas dentro de poucos meses estará pronto. E eu acho que Recife